Eu sou egressa da segunda turma do Métricas e eu considero que no momento que a gente começa esse curso, alguns de vocês podem ter experimentado. Eu fui vítima de uma picada, né, de um mosquito. Deve ser o Aedes, né? Porque o Aedes ele leva tantos vírus que eu acho que ele levou como vetor o vírus da Métricas, né? Então, quando eu terminei o curso, eu me senti altamente entusiasmada a pensar diferente, a entender esse ambiente que o curso Métricas traz para a gente. Então, daí eu não consegui não me entusiasmar, conhecer mais o projeto Métricas e principalmente para a gente pensar individualmente, cada um aqui. O que a gente produz dentro da nossa instituição, como medir essa produção, se isso alcança a sociedade, como é que a gente divulga e como é que a gente dá esse feedback. Então, esse curso me trouxe uma maneira de pensar bem diferente do que é aquela habitual que a gente vem pensando no passado. E não só um feedback à sociedade como um todo, mas um feedback às agências que nos ajudam, né, as agências de fomento, ao governo, aos parlamentares. Então, esse feedback maior da sociedade, que é o nosso dever. Então, eu comecei depois do curso a me entusiasmar, a ler os materiais que a Métricas produz, os livros, o site, participar dos fóruns. O projeto Métricas começou na sua primeira versão mais integrado com as estaduais, depois as federais entraram juntos. Participei do privilégio que a gente teve do projeto Métricas ser novamente patrocinado pela FAPESP, está na sua segunda edição, até que culminou com o encontro dos egressos. A gente fez o primeiro encontro presencial, que foi agora em novembro, né, lá na FEA, que a gente pôde, todos os egressos, nos encontrarmos. Eu sou muito entusiasta, faço propaganda do médico, já estou inscrita no curso de atualização, né? A gente cai assim, a gente sabe que tem muita coisa para estudar, muita coisa para ler, mas é um desafio que eu acho que vale a pena. Então, o que eu sugiro a vocês, que hoje não seja o final do quinto curso, mas o início de um novo ciclo, em que vocês possam trazer para outras pessoas, para quem vocês convivem, o que vocês adquiriram nesse segundo curso. Então, esse seria o meu primeiro conselho. Como gestora, eu acho que todos nós temos uma missão de, no mínimo, retribuir as nossas instituições. Então, como eu era pró-reitora de pós-graduação em pesquisa da Unifesp, depois agora estou como vice-reitora. Então, quando eu terminei o curso, eu fui vendo que várias pessoas da Unifesp foram fazendo os demais cursos, o terceiro, o quarto, e como agora é o quinto, nós temos, se eu não me engano, 7 pessoas da Unifesp. Então, eu achei prudente nós nos reunirmos aqui na Unifesp e fazer um polo de métricas de egressos da Unifesp. Então, fizemos algumas reuniões. Aqui agradeço ao Alexander, o Ronaldo Tomacelli, a Débora Suchek, que são tutores do Grupo Métrica. Então, a gente começou a se reunir para ver o que esses egressos teriam de retribuição a pensar o que a gente pode fazer na Unifesp. Isso culminou com um encontro, a gente fez um encontro em junho e teve a participação dos coordenadores da Métrica. Então, o professor Jacques falou, o Justin, o Pedro, a Fátima. Então, na parte da manhã foi uma conferência sobre eles, e os egressos da Unifesp se reuniram à tarde para trazer para a comunidade da Unifesp, basicamente naqueles temas do terceiro livro do Repensar a Universidade 3. Então, nós falamos sobre o impacto socioeconômico nas universidades, ciência aberta para avanço e conhecimento, diversidade, inclusão e diálogo com a sociedade, e um quarto grupo sobre governança, planejamento e avaliação institucional. Então, hoje o Polo Métricas na Unifesp corresponde a 35 egressos, mais 7 dessa turma que eu convido para compor com a gente esse polo. Nós temos os tutores aqui mencionados, né, 4 tutores, e eu tive a grata honra de ser convidada para ser pesquisadora associada do Métricas. Então, esse é o segundo item. E o terceiro, para finalizar, como pesquisadora associada do Métricas, e pensando nas 6 universidades que agora estão engajadas nos Métricas, as 3 estaduais e as 3 federais, nós nos propusemos, né, junto a Fátima, junto comigo, mas claro que liderado, incentivado pelo professor Jacques, o Justin e o Pedro,
a gente fazer uma rede de colaboração entre as 6 instituições públicas de São Paulo. Então, a gente teve um evento presencial também na USP, lá na FEA, onde que a gente fez uma concertação, ouvindo as 6 instituições, de como é que andam os nossos escritórios de gestão de dados e gestão de indicadores, alguns mais evoluídos, outros menos, a fortaleza e a fraqueza de cada uma dessa instituição. Fizemos um documento de acordo entre as 6 universidades e agora nós estamos trabalhando, vamos ter em breve uma primeira reunião para a gente estabelecer como a gente coletar os nossos dados, o que faz sentido para 6 universidades, como é que a gente deve continuar trabalhando. Então, eu acredito que vocês têm muito a conhecer do Projeto Métricas, muito a desfrutar e levar. Eu acho que o nosso papel é a gente ser multiplicadores do que aquilo que a gente aprende aqui dentro, que é muito bom. E nunca termina. Cada curso é diferente, é uma dinâmica diferente, a gente vai se tornando mais estudante cada vez que participa mais. E finalizando, eu tenho 2 prioridades para 2025. Dentro da Unifesp, fortalecer o nosso escritório de gestão de indicadores e, com isso, também o polo métricas dentro da Unifesp. E na comunidade métrica mais ampla, junto com a Fátima, a gente, junto com os representantes das outras instituições públicas de São Paulo, a gente começar a fazer essa rede de dados para que ela possa nos orientar, nos dar um caminho, né, para a governança e o desempenho das nossas universidades. Então, acho que era isso que eu gostaria de dividir. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à equipe do Projeto Métricas por esta oportunidade, né? Eu acho que sempre é uma alegria poder falar um pouquinho da nossa experiência, né? E hoje, toda vez que a gente fala em qualquer comparação, avaliação de universidade, sempre alguém lembra do Projeto Métricas. Não tem como falar em avaliação de desempenho de universidades no Brasil sem falar em professor Jacques, sem falar em equipe do Métricas, né? Então, é uma honra estar aqui. Eu queria dividir minha fala, né, para os nossos egressos aí, primeiro falando um pouquinho das dificuldades que vem agora, né, começar com a parte pessimista, mas não é pessimista, vocês vão ver que não, mas são mais questões técnicas. Depois falar algumas sugestões, né, de como vocês podem fazer a partir da nossa experiência e depois falar um pouquinho também, assim como a professora Lia Rita falou, das nossas prioridades. Então, em primeiro lugar, eu queria dar parabéns para vocês. Eu não sei se vocês se conscientizaram que vocês estão entre os 60% que terminaram o curso, né? Menos de 60%. Então, parabéns por terem chegado até aqui. Assim como a professora Lia Rita, eu também fiz parte do curso, fui da turma 3, foi muito empenhativos, eram assuntos que eu não dominava, e eu acredito que isso aconteceu com a maioria de vocês. Então, para chegar até o fim, precisa de empenho. Então, parabéns. Repetindo, então, na pessoa da Isabela, que trabalha com a gente, né? Isabela Cook, que trabalha com a gente lá no Egida, queria estender meus parabéns a todos vocês que estão terminando hoje, né? Bom, falando um pouquinho das dificuldades que provavelmente vocês poderão enfrentar agora. Na verdade, quando a gente tem trabalhado com dados nas universidades, a primeira questão é as pessoas que estão nas universidades, que não passaram pelo Métricas, não têm os conceitos que vocês têm. Então, quando vocês forem falar de métricas, de indicadores, de poucos indicadores, de comparações internacionais, então provavelmente vocês vão encontrar um público que não tem esse dicionário que vocês já têm esses conceitos, né? E por isso mesmo que isso é um ponto forte de vocês, que eu vou falar um pouquinho das oportunidades daqui a pouco, né? Então, uma grande questão que a gente tem de dificuldade quando a gente está depois da vida real de todo esse conceito é entender os dados, né? Recentemente eu tive num evento de ranking e eu dei um exemplo e houve assim uma concordância geral da plateia. E o exemplo que eu dei é o seguinte: pergunta para uma pessoa na Universidade de São Paulo quantos alunos a Universidade de São Paulo tem hoje, ou para qualquer universidade de vocês aqui. Então, quando você me pergunta quantos alunos a USP tem, eu falo, defina aluno.
você quer aluno especial, você quer aluno regular, aluno de graduação, aluno na data de hoje, né? Então, essa definição de dados, esse entender os dados, definir métricas, são grandes dificuldades que agora vocês têm todo um arcabouço que o Métrica deu para vocês, que ofereceu para vocês contribuírem com as universidades, né, de vocês. Bom, dito isso, e agora, né, nossa segunda parte, o que que eu faço agora? O professor Jacques tinha passado para nós, junto com o Pedro, um pouquinho desse perfil que o Pedro apresentou agora, né? A gente viu que vários de vocês estão em cargos de coordenação, de direção, têm poder de decisão, mas tem uma outra grande parte, em torno de um quarto aí, pelo menos, que são funcionários administrativos e não estão necessariamente ligados a poder de decisão. Independentemente de qual categoria vocês estão, vocês podem contribuir, tá? Como? Bom, primeiro, se você tem o poder de decisão, começa pelo seu setor. Então, minha sugestão é comece aplicando esses conceitos de indicadores de decisão baseado em dados no seu setor. E depois, com os exemplos, as pessoas vão querer fazer igual, tá? A gente está vivendo um pouco essa experiência na Universidade de São Paulo. A partir do momento que você mostra indicadores, mostra dashboards, outras pessoas também querem fazer indicadores e dashboards. Então, essa é uma sugestão. Tá, mas você não tem o poder de decisão. Colabora. Então, por exemplo, na Universidade de São Paulo, né, tem o Egida, que o professor Jacques gentilmente já nos anunciou aí. Procura a gente, quem for da USP. Quem não é da USP, procura o escritório, procura o setor da sua universidade que está trabalhando com indicadores, oferece a sua ajuda, né? Mas às vezes a gente não sabe como chegar. Manda uma mensagem, fala, olha, no que você pode contribuir? Mas é importante que vocês continuem com essa análise da universidade de vocês. Vocês conhecem os dados, conhecem o anuário estatístico, conhecem os indicadores das universidades? Propõem uma melhoria, né? Procure essas pessoas. E, acima de tudo, né, o que a gente verifica é que a gente falta braços, muitas vezes, para que pessoas que nos ajudem a fazer análises. Por exemplo, a gente detecta aqui na Universidade de São Paulo que, em muitas comparações internacionais, a gente precisaria melhorar nossa coleta de dados. E a gente falta quem nos ajude a fazer isso, quem nos ajude a fazer uma pesquisa com egressos, quem nos ajude a coletar dados, por exemplo, sobre pessoas estrangeiras, né? Então, ofereçam sua ajuda, vejam isso, e eu tenho certeza que vocês vão estar contribuindo com as universidades de vocês, principalmente em relação às comparações internacionais que hoje têm sido utilizadas, gostemos ou não, como uma mensuração aí de impacto das universidades. E eu queria dar um exemplo aqui do Egida, que pode ser uma ideia, né, para vocês. Nós criamos no Egida, em torno de um ano, um programa que a gente chama Interlocutores Egida. Em cada unidade da universidade tem uma pessoa, vários deles já fizeram o curso, né, são egressos do Métricas, para que a gente consiga espalhar essa cultura de indicadores, essa cultura de análise de dados para as unidades. Então, eu queria deixar isso aqui só como um exemplo daquilo que a gente, a partir do Métricas, a gente propôs, a universidade aceitou, e está ajudando a gente aí a espalhar essa cultura. Bom, dito isso, né? Então, quais seriam nossas prioridades aí para 2025 em termos de avaliação institucional, né? Primeiro, a gente fortalecer e consolidar essa cultura de indicadores. Então, por meio desse projeto Interlocutores, a gente gostaria que todas as unidades tivessem uma pessoa que vá atrás dos dados daquela unidade e ajude a sua direção a tomar a decisão baseada em dados. Segundo, a gente quer avançar nas análises estatísticas e nos surveys, né? Que a gente não tem hoje pessoal, mas a gente está contratando um estatístico, então a gente quer avançar nisso. Então, quem é da USP, por exemplo, pode colaborar nisso também, tá? Terceiro, prioridade nossa é como é que a gente mensura e divulga o impacto extramuros da universidade. Isso é algo importante, obviamente, não só para a USP, mas a gente está sendo muito cobrado, né, por toda a sociedade, e vem ao encontro aí do curso que o Projeto Métrico está oferecendo aí no final de janeiro, de mensuração de impacto. E por último, eu vou ser um pouco repetitiva, né, em relação ao que a professora Lia Rita falou, mas a nossa quarta prioridade é a solidariedade. E aqui eu queria citar bem rapidamente
Quando a USP fez 90 anos, o presidente Lula era um dos convidados, e ele fez uma fala que ele gostaria que tivesse uma universidade de excelência da USP em cada estado do país, né? E quando a USP ficou numa das 100 primeiras aí do mundo pela primeira vez, ele falou assim: eu gostaria que outras tivessem. Eu, Fátima, acredito piamente que tem muitas universidades que podem alcançar esse patamar. Só que a gente precisa organizar os dados. A gente precisa coletar esses dados corretamente e reportar esses dados. Então, eu acho que a partir dessa rede que a gente está formando, eu acho que a nossa quarta e talvez seja a primeira prioridade é solidariedade, né? A gente tem uma experiência hoje, então nós, na USP, né, por meio da Egida, estamos à disposição de todos vocês, egressos, se a gente puder ajudá-los de alguma forma em melhorar a avaliação a partir da nossa experiência e trocar experiências com vocês e aprender com vocês também. Então, parabéns de novo a vocês. Muito obrigada, professor Jacques, pela oportunidade e eu encerro aqui. Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. É com imensa satisfação que participo deste momento tão especial para todos nós, o encerramento do quinto curso Métricas. Gostaria de começar agradecendo a coordenação do projeto Métricas, FAPESP, em especial ao professor Jacques Markovits, pelo convite para compartilhar algumas palavras neste evento. Hoje, como um dos formandos, sinto-me honrado por fazer parte desta comunidade tão enriquecedora. Dou os meus parabéns a cada um dos 77 egressos desta edição. Juntos, concluímos uma jornada de aprendizado que nos proporcionou ferramentas indispensáveis para analisar, liderar com base em métricas e metodologias de alto impacto. Esta experiência uniu-nos a uma rede de agora 438 profissionais comprometidos com a excelência no ensino superior, conectando instituições de 27 regiões do Brasil e agora do exterior também. Ao longo destes meses, tivemos oportunidade de aprofundar conhecimentos sobre a liderança do professor Jacques Markovits e de uma equipa de especialistas adquirindo competências para identificar, interpretar e aplicar indicadores que aprimoram a governança universitária. Este aprendizado, posso dizer com convicção, já está a moldar novas perspectivas e práticas nas nossas instituições. Para a Universidade Católica de Angola, da qual faço parte, este curso foi transformador. Como participante, tive o privilégio de trabalhar com colegas brasileiros na construção de propostas concretas para fortalecer a nossa gestão institucional. Entre elas, destaco a reestruturação do Gabinete de Avaliação e Gestão da Qualidade, de que sou diretor, e é uma transformação que já está a acontecer e que permitirá monitorar processos educacionais e alinhar a Universidade Católica às melhores práticas internacionais, promovendo eficiência, transparência e inovação. Permitam-me, caros presentes, compartilhar 3 mensagens que acredito resumem os aprendizados que levaremos conosco. A primeira mensagem: liderança compartilhada e transformadora. Este curso ensinou-nos que o impacto real acontece quando trabalhamos em colaboração. A troca de experiências entre diferentes contextos e instituições mostra-nos que os desafios são universais, mas as soluções surgem quando unimos esforços e olhares. A segunda mensagem: foco na melhoria contínua. A gestão de desempenho não é um objetivo isolado, mas um compromisso contínuo. O uso estratégico de métricas capacita-nos a aprimorar processos e a responder de forma ágil às demandas do ensino superior. E a quarta mensagem: proatividade estratégica para o futuro. À medida que nos aproximamos de 2025, é essencial termos clareza de onde queremos chegar.
No caso da Universidade Católica de Angola, isso significa implementar as propostas desenvolvidas durante este curso, incluindo o portal da transparência e o fortalecimento de parcerias com agências internacionais. Estas ações não só elevarão a nossa universidade, mas também beneficiarão a comunidade que servimos dentro e fora de Angola. Como um dos formandos desta edição, posso dizer que saímos deste curso não apenas com conhecimentos, mas com a responsabilidade de aplicar o que aprendemos e de liderar transformações significativas nas nossas instituições. Tenho plena confiança de que cada um de nós fará isso com dedicação e excelência. Agradeço aos coordenadores e tutores do curso por tornarem esta experiência possível e, em especial, agradeço aos colegas formandos pela troca de ideias e aprendizados. Juntos, seguimos fortalecendo o ensino superior nas nossas regiões e além fronteiras. Parabéns a todos nós por esta conquista e muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento inicialmente, professor, a coordenação do curso Métricas, professor Jacques Marcovitch, em seu nome. Eu cumprimento também toda a equipe de professores, tutores e técnicos que contribuíram para que mais essa edição do Métrica fosse possível. Agradeço também a confiança e o convite para proferir algumas palavras dirigidas aos nossos colegas que integram a quinta turma, e nessa oportunidade cumprimento muito especialmente todos os concluintes. Esse é um momento de celebração para nós que, juntamente com um grupo expressivo de pessoas, passamos a integrar, então, a comunidade Métricas. Nossas competências e habilidades que foram desenvolvidas ao longo desse ano de 2024, elas aconteceram graças a um curso muito bem estruturado, de alta qualidade, que nos possibilitou trocar experiências com pessoas de 27 instituições, em torno de uma temática de relevância para o ensino superior e para a sociedade, particularmente para a sociedade brasileira que enfrenta, nesse momento, as consequências de uma crise recente, vivida pela ciência e marcada por políticas anticientíficas. A partir das nossas experiências nesse curso, passamos a contar com um novo repertório que nos permite analisar criticamente o uso de métricas e desenvolver ações para o aprimoramento das instituições às quais pertencemos, com possíveis e desejáveis impactos em todo o país, na direção de uma nação mais justa e inclusiva. Peço licença aos colegas para destacar algumas das qualidades e particularidades do curso que, na minha opinião, fizeram toda a diferença na formação. Em primeiro lugar, o excelente conteúdo programático que nos foi ofertado em todos os módulos do curso, impactando fortemente o nosso processo de aprendizagem e nos sensibilizando para a escolha de temas dos nossos trabalhos, especialmente para o nosso trabalho final. A oferta de uma literatura de alta qualidade, cuidadosamente selecionada e com potência para estimular os nossos debates e reflexões. Destaco também o emprego da excelente metodologia, tanto nos processos de ensino-aprendizagem quanto nos processos avaliativos. Destaco ainda a diversidade de oportunidade de participação. Lembro que nós produzimos ensaios, dialogamos por meio de ferramentas virtuais, assistimos vídeos, respondemos às questões, elaboramos nossos trabalhos, e especialmente esse trabalho final, que tem muita probabilidade de ser aplicado nas nossas instituições a curto e médio prazo. Por fim, eu destaco o acompanhamento dos tutores e de toda a equipe, sempre de uma forma solícita a todos nós. Eu entendo que nesse momento nós estamos mais maduros na compreensão sobre indicadores e métricas, possibilitando então contribuir para o aprimoramento da governança das nossas universidades. E é exatamente essa mesma condição, a de estarmos maduros, que nos coloca frente a um conjunto de responsabilidades
quando admitimos que as universidades são determinantes na construção de um país, como sempre nos lembra o professor Marcovitch. Sem dúvida, cada um e cada uma de nós avançou no reconhecimento das demandas das nossas instituições nesse curso. E isso nos impele agora a enfrentar desafios, prosseguir com os estudos e contando agora com a inestimável experiência acumulada da comunidade Métricas. Ao lado das produções teóricas do Métricas, tão relevantes que aqui já destaquei, a comunidade conta também com um conjunto significativo de ideias e planos de transformações, uma espécie de um banco de experiências que nos entusiasmam para outras transformações na nossa própria instituição. A partilha de soluções encontradas e delineadas pelas diferentes instituições em seus planos de transformação certamente potencializará a capilarização de ricas ideias no âmbito interno das próprias universidades, atingindo, portanto, muito além do plano que ora nós apresentamos. Estivemos imersos em um curso que buscou a formação para mudanças. Assim, findado esse momento do curso, temos maiores e melhores condições para contribuirmos com as nossas instituições, seja na produção de dados, de indicadores, na permanência de estudantes, no acompanhamento dos egressos, no aprimoramento do diálogo com a sociedade, entre tantos outros temas que, se desenvolvidos e difundidos, ajudam a responder com informações confiáveis onde e como cada universidade faz a diferença na nossa sociedade. O senhor me permite, professor Jacques, quero fazer uma nota pitoresca para começo. Amanhã faz 25 anos que eu me formei arquiteto urbanista pela Universidade de São Paulo e eu me dei conta há pouco tempo atrás que meu diploma foi assinado pelo senhor. Então, comemorando 25 anos de formado, ter a honra de poder ser convidado pelo senhor para poder falar as minhas impressões e dar uma devolutiva sobre esse curso que foi tão transformador quanto acabar uma graduação, me encheu de alegria. Então agora eu tenho 2 certificados assinados pelo professor Jacques Marcovitch. Eu espero que isso seja um bom sinal, como foi para minha carreira até agora, porque efetivamente esse curso tem um caráter transformador, como os colegas que me precederam trouxeram aqui. Eu vou pedir licença porque eu vou ler, assim eu consigo me deixar dentro dos 5 minutos acordados. Então, prezado professor Jacques, em seu nome eu quero cumprimentar toda a equipe de gestores, porque de fato é uma gestão das mais refinadas que nós tivemos neste curso, e cumprimento a todos, então, vocês que fazem parte desse curso de métricas. E ele tem desempenhado, este curso, um triplo papel, na minha interpretação, junto à governança das nossas instituições. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar, esse curso apresenta uma discussão de forma qualificada e teorizada sobre o universo de classificação, que vulgarmente é chamado até de ranqueamento, das instituições de ensino e pesquisa. Mas mais do que nos municiar de uma forma quase adestrada sobre isso, esse curso nos ajuda na compreensão das metas, das missões e dos valores de nossas instituições, que podem ser metrificados, transformados em indicadores e, dessa forma, criar uma recolocação em trilhos mais adequados dos nossos afazeres enquanto gestores universitários. O segundo ponto, esse curso também coloca em contato gestores e especialistas da gestão universitária, que passam a compreender de forma conjunta e interativa como o planejamento institucional não deve e não precisa ser refém de mandatos de seus líderes máximos, pois se trata de formação de quadros dentro das estratégias de organização de suas instituições, que em ampla temporalidade, ao longo de suas carreiras, poderão ajudar na construção de indicadores verificáveis e demarcados no ecossistema da instituição, de forma a universidade prosseguir na sua missão institucional. Terceiro ponto. Esse curso permite apreender como as relações internacionais devem ser postas em todas as dimensões da organização da vida universitária no nosso país. Pois se estamos acostumados a enviar pesquisadores maduros ou informação para o estrangeiro,
nós precisamos começar a pensar espaços de internacionalização mais amplos, invertendo fluxos e consolidando a presença de estrangeiros em nossas organizações, pois nós temos um repertório comum capaz de ser posto numa relação dialógica. Esses conteúdos foram distribuídos em várias das nossas tarefas, dos nossos encontros e da bibliografia extremamente rica e diversificada que o curso nos apresenta, muitas delas saídas, inclusive, dos egressos das 4 primeiras edições, o que foi de um aprendizado também excelente, ao permitir perceber o quanto nós temos produzido de conhecimento de forma gratuita em open access, inclusive, e problematizada. Essas 3 dimensões foram trabalhadas no curso, elas nos municiaram ainda com possibilidades de entendimento de como se medem os estratagemas de planejamento institucional e de como eles repercutem tanto na comunidade interna, mas em especial na externa das nossas universidades e centros de pesquisa. Analisar indicadores, entrecruzando-os com questões de governança, visando alcançar dimensões que melhorarão a gestão, a vida e os produtos das universidades e institutos de pesquisa, se coloca como grande trunfo do curso. Não vivemos para figurar em rankings, mas podemos estar neles se o nosso universo de produção acadêmica estiver azeitado e claramente organizado para o nosso usufruto. Nesse sentido, nós da Unifesp temos como meta em 2025 passarmos a colher frutos de 2 investimentos. Primeiro, um melhor conhecimento do que produzimos em pesquisa em todas as nossas áreas, quanto também descobrirmos efetivamente o quanto arrecademos em termos de investimentos de fomentos e bolsas, e também o quanto construímos de redes colaborativas em CTI por meio de plataforma de pesquisa que nós vamos inaugurar em breve, e que até hoje era feita por milhões de planilhas e várias outras formas, e que não nos possibilitava ter uma visada entrecruzada, inclusive com algo importantíssimo que são as ODS. O segundo fruto que nós vamos colher, e que também é reflexo da própria formação que o Métricas já deu nesses últimos tempos, se dará ainda no primeiro semestre, quando colocaremos no ar a primeira plataforma de acompanhamento de egressos da Unifesp. Colocar efetivamente como uma universidade que encaminhará o seu grupo de interessados para um mundo de governança muito maior, entrecruzando-o com os portais de periódicos e de teses e dissertações da nossa universidade. Este hub de governança, como nós batizamos a nossa proposta, ele é um projeto que começaremos agora, nos primeiros dias de 2025, a construir efetivamente, a partir do que já apresentamos, e vamos tentar, em 18 meses, colocá-lo no ar, de forma a modificar o paradigma de uma universidade que até hoje era de papel, que vai deixar de ser, talvez, uma universidade de papel para se transformar numa universidade digital, mas sem deixar de ser uma instituição feita por pessoas e para pessoas que se reconheçam enquanto produtoras e gestoras do conhecimento. Nesse sentido, eu quero deixar registrado o meu agradecimento, privilégio de poder fazer essa alocução. Muito obrigado, professor.